A paz do Senhor a todos nossos professores, alunos e amigos aqui da ADC TV. E nesta feita estaremos aqui aprendendo a nossa lição número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja, que nós temos como nosso texto áureo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse texto, querido professor, nós estaremos mostrando a fórmula batismal, para os nossos batismos. O próprio Jesus ensinou a maneira que nós deveríamos batizar. Mateus 28 e 19, que eu repito aqui. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome de quem? Da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é muito importante frisar a fórmula batismal? Simples, porque existem algumas seitas que estão dentro do cunho cristão, que são, quem sabe, unicistas. Tem grupos musicais que se colocam em suas igrejas como unicistas. E eles geralmente fundamentam-se lá em Atos 2, onde Pedro não está ensinando, mas Pedro está pregando, onde sereis batizados em nome de Jesus. Ou seja, o nosso batismo é cristão, o nosso batismo é de Cristo. Só que Cristo mesmo deu a fórmula batismal. E essa fórmula se encontra onde? Aqui, no nosso texto áureo, em Mateus 28 e 19. A nossa verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, dentro da nossa verdade prática, ensinaremos que batismo não é apenas uma escolha, é uma ordem, é uma ordenança da igreja. A igreja não pratica o rito do batismo porque nós queremos. Nós batizamos porque nós fomos ordenados pelo Cristo, que assim nós fizemos. João Batista batizava, Jesus creu no batismo e se batizou, e os apóstolos também batizavam. Então, batismo, uma ordenança de Cristo para a igreja. Aleluia. Dentro da nossa introdução está escrito assim: nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para qual foi instituída essa importante prática seja observada. Então, a questão do batismo como ordenança, como tudo que nós temos dentro da igreja, com o passar do tempo, ela cria longos debates. E às vezes esses longos debates vai tirando do propósito. Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de me batizar lá no tanque batismal da minha igreja, porque na Bíblia é no rio. Ou seja, a doutrina é o ato do batismo ou é a água onde eu estou sendo batizado? E isto gerou questionamentos ao longo da história. E nós estaremos, nesta feita, aprendendo dentro desta lição sobre
a doutrina correta do batismo em águas. Então, no nosso primeiro tópico, nós falaremos sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. E o primeiro pressuposto é o batismo visto como sacramento. Aleluia! Então, o batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. Então, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. O que isso quer dizer? Algo que o batismo venha a me santificar. Isto é um erro teológico, porque o batismo não me santifica. O batismo serve como testemunho. Eu estou dizendo para a sociedade que eu fiz uma escolha de fé. O batismo não perdoa pecados. Quem perdoa pecados é o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Então, é uma prática errada que possivelmente você é um protestante histórico e está aqui assistindo esta aula. Você que pode ser católico, que crê que o batismo, eles chegam, alguns até a dizer que uma criança, que nasce mal tem que ser batizada porque se morrer, vai morrer pagão, porque não passou pelo batismo. Isso acontece muito nessas igrejas. E o batismo é uma confissão de fé. E um recém-nascido não tem confissão de fé, porque o recém-nascido ainda não crê no batismo. Então, dentro desse, como sacramento, já começa o erro dentro desta situação. E quem é que começou esse erro teológico? Foi Agostinho de Hipona, bispo, que viveu ali de 354 a 430 depois de Cristo, segundo a nossa lição. É ele que começou esse desvio da interpretação do batismo, colocando como um sacramento, Porque o batismo não traz uma graça espiritual, independente da fé de quem pratica. Então, podemos bater o martelo aqui, que crer que o batismo é um sacramento, esse tem a origem errada. Outro, no segundo subtópico, o batismo não é sacramento, mas a ordenança de Cristo. Então, nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós cremos que o batismo é uma ordenança. Porque é isso que nós vemos lá no nosso texto áureo de Mateus 28 e 19. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, é ordenança, é a Bíblia que me diz que é uma ordem, não um sacramento, tá? Então o ensino bíblico concerne ao batismo e que ele é uma ordenança, não sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu começo a entender que no batismo não existe um poder mágico. Eu, como pastor de igreja, já teve crentes que vieram, voltaram como o filho pródigo para a casa do Senhor e falaram: pastor, eu quero me batizar de novo. Daí eu, por que tu quer se batizar de novo? Porque eu preciso perdoar os meus pecados. Daí eu digo: então eu quero te dizer uma boa nova. Os teus pecados já estão perdoados. Porque quando nós fazemos uma aliança de arrependimento com Cristo, os nossos pecados já estão perdoados. Não é o batismo que vai fazer isso, porque não é sacramento, é uma ordenança. Daí, nós também temos o batismo, deve ser, aleluia, deve ser administrado aos adultos. Então, o batismo, Agostinho também, Agostinho já falou que é uma ordenança,
um sacramento, não uma ordenança. E agora ele defende também o batismo dos bebês, porque os bebês nascem com o pecado original, então precisam ser batizados. Só que daí nós temos nisso uma problemática, porque bebê não crê, e é quem crer e for batizado será salvo. Mas a pegada não é o batismo, a pegada é crer. Crer, tem que crer, bebê não crê. Então o batismo deve ser, como diz aqui, né, administrado aos adultos. No nosso segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. A forma trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós primeiro temos que identificar, né? Identificar com Cristo, identificar esse batismo com Cristo. O batismo por imersão, imergir, pegar, ir até o fundo da água e subir, simboliza a união do crente com Cristo. Por quê? Isto representa a morte de Jesus, a morte e a ressurreição. Esta é a afirmação que o apóstolo Paulo afirma a todos os cristãos que estavam em Roma. Isso também está afirmado na carta aos Colossenses. Olha o que diz Colossenses 2:12, está aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Ele diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então, quando eu entendo que o batismo é uma ordenança de Jesus, e eu agora, num ato de fé, me batizo, eu estou dizendo para toda a sociedade, aquele Robson, aquela minha vida do passado, agora está sepultada nas águas batismais. Agora, eu pela fé tenho uma nova vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo subtópico vai falar sobre o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. É como eu já falei aqui na aula, que o batismo, ele não perdoa os meus pecados. Os meus pecados foram perdoados na pessoa de Jesus. Mas é um ato de testemunho público perante a minha família, perante meus amigos, perante toda a sociedade. Então, é uma profissão de fé. Quando eu desço as águas, eu estou testemunhando para todos esta nova vida. Então, batismo, primeiro, é para salvo, não é para qualquer um. Ah, eu me converti, fui regenerado, perdoado meus pecados, santificado pela pessoa do Senhor Jesus, justificado. Então, eu sou salvo. Então, batismo é para salvo. Batismo não é para quem está em cima do muro, é para quem quer dizer, eu vou ter uma nova vida em Cristo. Então, agora, o batismo, né? Eu estou agora convertido e convencido a seguir Jesus para o resto da minha vida. É para essas pessoas que é o batismo. É essas pessoas que darão um testemunho público da fé cristã. E no nosso terceiro subtópico, do segundo tópico, não há espaço no batismo para indecisão. Somente cristãos indecisos
rejeitam ser batizados. É muito normal, quando chega a época do batismo, pessoas dizerem assim: não, eu não quero me batizar ainda, eu não estou preparado. Se não está preparado, é porque está indeciso. Por isso que sempre recomendamos, no seu campo, querido pastor, ter o discipulado. Com as lições do discipulado, nós estaremos ensinando para essas pessoas o que é batismo, o que é Santa Ceia, o dízimo é bíblico ou não, o que é a Bíblia, a palavra de Deus, a diferença do Antigo, do Novo Testamento, ou seja, toda aquela grade curricular que os nossos amigos novos convertidos precisam saber para eles terem a convicta certeza que eles querem descer as águas batismais e saírem do campo da indecisão. Porque a falta de convicção é falta de fé. E nós sabemos que a falta de fé não tem como agradar a Deus. Então, todo crente que entende o Evangelho, ele entende que ele precisa, glórias a Deus, a ser batizado. E com isso nós vamos para o terceiro tópico, e um dos tópicos super importantes sobre o símbolo e o método do batismo. Tem nesse tópico, como síntese, batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Então, o primeiro subtópico do terceiro tópico é a fórmula trinitária do batismo. Jesus, ele orienta os seus discípulos. Vamos lá para Mateus 28, 19 de novo, que tem a fórmula batismal. Como é que eu vou batizar? Como que eu tenho que batizar? Jesus falou que eu vou batizar em nome da Trindade. Eu preciso, meu batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como nós vimos lá na nossa introdução, na história começou a ser muito debatido a questão do batismo. Foi debatido a questão, como Agostinho ensinou errado, vamos batizar as crianças. Mas criança, bebê, ela não crê. Se ela não crê, ela está fora da palavra. E uma das bandeiras da reforma é sola escritura, somente a escritura. Então, qual é a nossa base de batismo? A Bíblia. Não é nenhuma confissão de fé. Não adianta falar, a confissão de fé da Alemanha, da Grã-Bretanha, não. A nossa confissão de fé está por dentro da palavra. Quer uma boa confissão de fé? Adquira a confissão de fé da CPAD, das Assembleias de Deus. Um ótimo livro que você precisa ter na sua prateleira. Mas eu volto aqui, a nossa confissão de fé e a nossa Bíblia, Mateus 28, 19 diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas alguns vão chegar e dizer para você assim, mas a Trindade, ela foi instituída por Constantino. Errado. Constantino não é teólogo, Constantino era o imperador. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é lá para a igreja primitiva, pelas mãos apostólicas. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, nós temos aqui a bênção apostólica, aquela bênção que o pastor da igreja entrega para a igreja no término dos cultos.
Logo, se você é aquele que está perto de terminar o culto, já vai embora, eu quero dizer que você tem perdido uma grande bênção na tua vida, que é a bênção apostólica. O crente salvo só vai embora do culto após o término do culto, porque é nessa hora que o pastor vai estar falando, segundo Coríntios 13:14, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, a Trindade está aqui: Jesus, Deus e Espírito Santo. Eu também teria um outro texto aqui, que eu vou ler junto com você, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai envia, Pai, Espírito Santo, o Pai envia em meu nome que é Jesus, Trindade de novo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós estamos vendo aqui, com base bíblicas. Então, professor, anote aí no seu rascunho da sua aula. Mateus 28:19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 e Evangelho de João 14, versículo 26. Nós estamos com três versículos que falam sobre a Trindade e 3 versículos fazem uma base doutrinária. Então, o que está na Bíblia? A Bíblia está falando sobre a Trindade. O que aconteceu? Aconteceu que Ário de Alexandria, ele não creu nesta base bíblica. E ele começou a falar que o Pai é Deus e Cristo é um ser criado. O arianismo, que hoje nós temos a Sociedade Torre de Vigia, eles creem nessa base do arianismo. E se espalhou-se pelo período da patrística. O que nós vamos ver? O sabelianismo, que também bate contra a doutrina da Trindade. Ou o próprio adocionismo, que também é outra heresia. Mas eu te pergunto, a igreja copta, uma igreja histórica, a igreja copta, que começou pelo Egito e a África, crê na Trindade. Os protestantes, desde a reforma protestante até os nossos dias, creem na Trindade. Os próprios católicos creem na Trindade. O que aconteceu lá atrás dentro da história foi que todos os bispos se juntaram para definir se a Trindade era bíblica ou não. E uma das principais vozes no Concílio de Nicéia foi o bispo Tertuliano, e depois, também, séculos depois, o Concílio de Constantinopla, aonde a igreja se reuniu com seus bispos da época e foi definido realmente a doutrina da Trindade como uma doutrina bíblica. E você, querido professor, você já recebeu aí, nesta pré-aula, a base bíblica para dizer qual é a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí, no nosso segundo subtópico, do terceiro tópico, nós temos a fórmula herética do batismo. Dentro da fórmula herética do batismo, há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, que nós falamos aqui do unicismo. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2 e 38 diz que Pedro pregando, diz: arrependei-vos e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está fazendo uma pregação, ele não está fazendo o ensino. Mas você pega, Pedro, você pega a ordenança de Mateus 28:19.
Aonde que está a ordenança? A ordenança está em Mateus 28:19. Mateus 28:19 é a nossa fórmula batismal. Então, batizar apenas em nome de Jesus, isto é herético. Isso não é bíblico. Isso é perigoso para você, com até a própria perca da tua salvação, tá? Então, na verdade, o que é dito é: o batismo, ele é feito na autoridade de Jesus. É isso que está dizendo em Atos. Na autoridade de Jesus, mas na fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos para o nosso último tópico, a imersão, o método bíblico de batismo. A prática do batismo não é por aspersão. Ou seja, eu pegar o bebê e jogar água na cabeça. Ou pegar um adulto e jogar água na cabeça. Não. Aí que está a doutrina. A doutrina é imergir, sepultar. Por isso que batismo representa sepultamento. Sepultar embaixo da água e você sair da água, agora batizado com uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse batismo não perdoa o pecado, esse batismo tu estás testemunhando para a sociedade que tu és um crente na pessoa do Senhor Jesus. Então, o batismo, ele é imergir, imersão. Como você vai imergir? Qual é o local? Na água. Não importa se tu estás numa piscina, não importa se tu está num rio, não importa se tu está na lagoa, não importa aonde você está, se é um tanque, o que importa é que ali na água você imerge. Esta é a doutrina. O local, isso não é doutrina. O que é doutrina é você imergir e levantar nas águas batismais. Com isso, chegamos à nossa conclusão, né? E dentro da nossa conclusão, procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Glórias a Deus. Então, meus amados, queremos agradecer a você que esteve conosco nesse dia, aprendendo conosco. Deus abençoe, até a próxima aula e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.